começar com Magnífica, né? Hoje, preparando um pouco esse tema, dizia isso, né? Que o Magnífica nos compromete mais do que a Ave Maria. Interessante. Dizia assim, Ave Maria é uma saudação bela, profunda, tudo, né? O Magnífica nos coloca com aquele olhar de Maria que, olhando a história que estava ao redor, se compromete com essa história, né? Aquilo que Deus iria fazer no povo de Israel, ela canta a alegria de Deus estar fazendo primeiro na vida dela, né? Derruba os poderosos dos tronos, eleva os humildes, sacia bem os famintos, né? Ela como uma pobre de Javé, né? Ele chama aquele povo que veio do exílio, né? Os Anauim, os pobres de Javé, despojados de tudo, que tinham perdido a cultura, perdido a condição de relação com Deus, que queria ser o Deus daquele povo. Ela fazia parte da descendência de Davi, que vinha do exílio, né? Então ela canta aquilo que Deus vai fazer no povo, faz primeiro na vida dela. E ela canta isso com alegria. Então é um canto, mas é um canto comprometido, né? Que bom. Obrigado por quem colocou a trilha sonora aí do início. Bom, primeiro agradecer a vocês por essa oportunidade. Na verdade, a gente vê assim alunos assim tão qualificados, né? E a gente vê assim a miséria do professor. Mas a gente sabe que no final o que vale mesmo é o que a gente for construir juntos, né? Digo assim, no sentido de que talvez gostaríamos de ter o tempo suficiente, as condições suficientes para preparar tudo, mas sabe, ali na correria da paróquia é sempre uma aventura, cada fim de semana. Uma missa no sábado, 4 missas no domingo, depois batizados e visita aqui, acolhe ali. Então, aí a gente foi um pouquinho meio que à noite, assim, para tentar preparar, né? Porque, na verdade, todo encontro nosso é trinitário, mas ele tem uma característica trinitária assim, muito bonita, porque me deram 3 aulas para tornar uma aula. Então, como Deus é uno e trino, né? Eu acho que tem já algum prenúncio de que é Deus que quer, que vai conduzir, que vai fazer acontecer aquilo que Ele deseja. Então, assim, vamos construir juntos, né? Esse momento, sem pensar muito naquilo que vai ficar talvez como um aprendizado, mas aquilo que vai ficar com aquilo que foi vivido, né? Na verdade, essa experiência com Maria, nós sabemos, cada um de nós teve, tem e terá sempre uma experiência com Maria, na obra de Maria, mas também como igreja, né? E também por esse caminho que procuramos fazer da Via Maria, é a nossa estrada de cada dia. A experiência com ela é menos, digamos, científica, mas é mais teológica, né? E também nesse caminho também de igreja, ela se torna mais eclesiológica também, ou seja, mais vital. Então não é que vamos trazer muitos conceitos assim altos, né, de estudos mas também porque os temas, né, que nos foram apresentados da UPM, que são feitos por pessoas, teólogos, né, pessoas bem assim preparadas. Então a gente parte mesmo da experiência da vida da gente, né? Nosso tema então hoje, dos 3 temas que foram propostos, eu escolhi um que nos dá essa atualidade, né, daquilo que Maria na obra ou Maria na igreja a partir do Concílio Vaticano II. Porém, o tema pede também que nós abordemos os dogmas sobre Maria, né? Os dogmas da igreja sobre Maria.
Gostaria, então, de primeiro começar a dizer um pouco o que é o dogma, né? Às vezes a gente tem a impressão que o dogma é algo que a gente tem que ouvir e depois, assim, silenciar e aceitar sem poder discutir muito. Eu começaria dizendo que o dogma está bem associado àquilo que nós estamos vivendo na obra hoje. Aquela fidelidade criativa, né? Que tem sido uma proposta assim, constante nesse nosso momento como obra, né? Porque o dogma é exatamente a fidelidade a tudo aquilo que a igreja viveu sempre, ao mesmo tempo é algo que é criado sobre aquilo que a igreja viveu sempre, ou é uma conexão com aquilo que a igreja viveu sempre. Tem um exemplo muito interessante aqui do Dom Brendan Lee, né, que é aquele bispo lá na Irlanda, especialista em eclesiologia na Escola Bar. Ele dá uma metáfora muito interessante, dizendo que o dogma é quando você entra numa sala com espelhos, né? Você tem a pessoa real, mas depois você vê várias projeções da sua imagem de várias maneiras ao seu redor. Ele diz exatamente isso. O dogma maior é a revelação de Cristo. Aquilo que Jesus revelou, esse é o dogma, que é o cristianismo. Nós cremos que Jesus foi gerado no seio de Maria, nasceu, viveu, proclamou o reino de Deus, morreu, padeceu, morreu, ressuscitou, né? Esse é o dogma principal. O cristianismo, então, ele já nos propõe uma condição para eu poder ser verdadeiramente um cristão. Eu preciso acreditar e proclamo isso no creio, né? No credo. No entanto, este dogma central, ele depois se exprime com conexões através de compreensões a partir da Sagrada Escritura. Por exemplo, dou alguns exemplos citados também no tema. Por exemplo, quando no livro do Apocalipse se fala de uma mulher vestida de sol, não se fala que é Maria diretamente, mas entende-se que essa mulher vestida de sol é Maria. A revelação fala de uma mulher, mas a projeção no espelho nos faz encontrar que essa mulher, também pela história bíblica, também pelo caminho da igreja, que esta mulher é Maria. Por exemplo, quando se fala lá no livro do profeta Isaías do servo sofredor, como vimos agora na leitura de domingo, né? Não desviei o meu rosto de bofetões e cusparadas, mas sei que não sairei humilhado, porque o meu Senhor está comigo. Quem é esse servo sofredor? Jesus, né? Quer dizer, o livro do profeta Isaías não fala diretamente, mas há uma conexão entre aquilo que ele fala e aquilo que depois é revelado. Ou quando, por exemplo, nós percebemos que a linguagem que Deus encontrou para poder conversar com seu povo foi a linguagem da esponsalidade, a linguagem do matrimônio, do casamento, né? A linguagem da aliança. Não se fala diretamente isso assim, no sentido que depois Jesus, quando na cruz estabelece a nova e eterna aliança, não se fala diretamente que é um matrimônio de Jesus com a humanidade, mas se entende pela história bíblica que... Então, essas conexões, né? Esses links, digamos assim, que vão sendo estabelecidos. A totalidade da revelação é o dogma do cristianismo, mas existem também esses dogmas particulares, que são destaques no horizonte ilimitado da fé, assim é definido. São coisas, elementos, são situações que na experiência da fé elas emergem e a igreja declara então essas constatações como dogmas, né? Dogma vem do grego, que quer dizer o que se pensa é verdade. É o sentido da palavra dogma. O que se pensa é verdade, né? Dentro da forma como a palavra era usada. Na antiguidade,
se dizia que dogma é o que parecia ser uma crença ou uma convicção, um pensamento firme ou uma doutrina. Depois, com a evolução, né, do caminhar da igreja, o dogma passou a ser exatamente essa verdade conexa, podíamos definir assim como o ápice da interpretação e da explicação sobre um determinado aspecto da Escritura. O ápice da interpretação e da explicação daquilo que nos oferece a Escritura. Isso significa, então, que o dogma ele é dinâmico, né? Ele é dinâmico, tanto que se nós formos buscar o caminho que a igreja fez com os dogmas marianos, né? Nós vamos encontrar lá no ano no ano 431, o primeiro dogma, que foi o dogma que Maria é mãe de Deus, a declaração de que Maria é mãe de Deus. Havia ali um conflito de entendimento, porque se dizia que Maria era mãe de Jesus somente enquanto homem, e não que ela era mãe de Jesus enquanto Deus. Então a igreja declara nesse concílio, né, de Éfeso, que Maria é mãe de Deus, a Theotokos, né? Temos a igreja ali em Lopiano, dedicada exatamente a Maria, mãe de Deus. Interessante que depois o segundo dogma, que é Maria, sobre a virgindade de Maria, ele foi no ano 553, no Concílio de Constantinopla. Aqui é interessante a gente lembrar que a Reforma Protestante se deu no ano 1517, né, por ali nessa região, nesse tempo ali. Mas, no entanto, pouco tempo depois, 431 para 553, isso ali no início, mas no início da Idade Média, isso vai ter um reflexo muito grande depois lá na Reforma Protestante. O que esse dogma define? Define que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Isso não significa que o Espírito Santo tomou o lugar de um pai humano e exerce sua função, mas quer afirmar simbolicamente, mas realmente, que o menino concebido no ventre de Maria é plenamente e totalmente dom de Deus, ou seja, não interfere diretamente na condição dela enquanto virgem, a condição corporal dela. Gosto sempre de usar essa metáfora, né, quando se apresenta um vidro limpo por onde a luz passa. A luz atravessa o vidro sem romper o vidro, né? Assim também é essa experiência de Maria em virgem antes, durante e depois do parto. A luz que vem até ela, que passa por ela, passa pela virgindade dela, mas não rompe a condição dela enquanto virgem. De fato, Deus haveria de preparar alguém para que pudesse dar ao mundo o seu filho sem correr o risco de que a marca do pecado pudesse atingi-lo, né? Então esse dogma em 431, Maria, mãe de Deus. O terceiro dogma, porque aí o que vai acontecer? 553 foi esse dogma Maria Virgem. Depois o outro dogma, olha só, foi em 1854. Durante toda a Idade Média, esses dois dogmas, Maria, Mãe de Deus e Maria Virgem, eles aceleraram, de certa forma, a devoção a Maria. A Idade Média foi um tempo assim muito fecundo, sobretudo de obras de arte, sobretudo de muitos movimentos devocionais, de muitas realidades assim de basílicas, né? Que foram a Basílica, por exemplo, de Santa Maria Maior, ali em Roma, ela foi justamente toda reformada nesse período. Foi um tempo assim de muito desenvolvimento da devoção mariana. Tanto que foi um período em que a igreja foi vivendo assim,
E isso foi gerando uma necessidade natural de que alguns dogmas fossem depois definidos, né? Tanto que em 1854, Pio IX declara esse dogma da Imaculada Conceição de Maria. O que é o dogma da Imaculada Conceição? É definir que Maria nasceu sem a marca do pecado original, nasceu plena da graça a partir da própria saudação do anjo. Tem um teólogo suíço chamado Hans Urs von Balthasar, né? Ele é um teólogo muito famoso, né? Ele diz: por que Maria foi concebida imaculada? Precisamente porque alguém devia pronunciar o sim total e integral de Israel a Deus, representando todo o gênero humano. Alguém precisava dar esse sim total, sem a marca do pecado. Então, o dogma da Imaculada Conceição nos diz, como afirma um outro teólogo, Karl Rahner, que o pecado já foi superado desde sempre e por toda parte pelo amor de Deus. A graça é maior sempre do que o pecado. Então, em 1854, esse dogma da Imaculada Conceição, ele também vem ao encontro de tudo aquilo que tinha sido levantado como questão durante a Reforma Protestante. Na verdade, a Reforma Protestante, ele não combate diretamente Maria. Exatamente, existem alguns textos até de Lutero e de Zwinglio, que são os dois ali protagonistas da Reforma Protestante, nos quais eles afirmam, né, essa beleza da maternidade de Maria. Então, mostrando também numa perspectiva ecumênica que é possível estabelecer esse diálogo a partir também desse entendimento sobre Maria com aqueles que não professam a fé católica, numa perspectiva também ecumênica. E o último dogma, o dogma da Assunção, o quarto dogma, né? Então, o primeiro, Theotokos, 431. O segundo, Maria Virgem, 553. O terceiro, Maria Imaculada, 1854. E o último, Assunção. A Assunção foi justamente agora, já no nosso tempo, 1º de novembro de 1950. Do nosso tempo no sentido... Nosso tempo agora, tão perto de nós, né? Mais perto do que 553, né? Então, a Assunção, Pio XII define esse dogma de que Maria foi assunta aos céus. Na opinião de Jung, ele diz que esse dogma da Assunção de Maria, que é exatamente isso, né? Maria, ao terminar o curso da vida terrestre, foi assunta em alma e corpo à glória celeste. Justamente porque o corpo não tinha a marca do pecado, então não sofreu a corrupção. Aí existe sempre a pergunta: Maria morreu ou não morreu? Né? O que se diz é que ela, pelo fato, o corpo não tinha a marca do pecado, então por isso não sofreria a morte. Mas o corpo é matéria. Maria é também criatura. Então o corpo sofreu o desgaste natural de tudo aquilo que foi criado, o que não significa necessariamente a morte. Porém, houve o desgaste natural do corpo de quem é criatura de Deus também, né? Não é Deus. Portanto, houve é o que a maioria dos biblistas defendem, né? No entanto,
A graça, sempre maior, permite também, como o Papa definiu, terminou o curso da vida terrestre e foi assunta em alma e corpo à glória celeste. Com desgaste, porém, com a graça que depois renova todo o corpo, que a gente vê muitas vezes quantos são os santos, né, que são encontrados sem a corruptibilidade do corpo, né, justamente pela ação da graça aí, né? Então, essa declaração e esse Jung, ele afirma: a assunção corporal significa que em Maria já chegou à plenitude uma parte deste mundo feito de várias conexões e relações. Trata-se da consumação de toda a criação que é recapitulada nela, e tal consumação se realiza nela. Disto, ela é um sinal de esperança. É como aquela ressurreição final, na qual todos nós adquiriremos o corpo glorioso, porque o nosso corpo de matéria não consegue conter toda a glória de Deus, né? Precisa ser o corpo glorioso como o de Jesus ressuscitado para poder conter a grandeza da glória da ressurreição. Em Maria, a gente pode olhar para ela e pensar e ver aquilo que poderá acontecer com a gente. Por exemplo, alguém da raça humana já fez essa experiência, então tem jeito pra gente. Por isso que diz, né? Ela é um sinal de esperança. Bonito, né? Como que Deus é um apaixonado pela pessoa humana, né? E em Maria ele evidencia que essa paixão é verdadeira e que ele quer levar ao extremo essa relação dele com a gente, da graça dele com a gente, e também nos dando a possibilidade, a oportunidade de recomeçar e recomeçar e recomeçar e recomeçar sempre, né? Para poder fazermos esse caminho, né? É muito interessante nessa dimensão ecumênica também citar que para os nossos irmãos ali da Reforma, também para os ortodoxos, eles não entendem muito o que é o dogma, né? E talvez não é que se pode muito ficar trabalhando ou dialogando com eles a partir disso. No entanto, um dado muito interessante, sobretudo em relação ao dado da Imaculada Conceição e da Assunção, é mais difícil deles compreenderem. Esses dois dogmas encontram fundamento no dogma da maternidade divina, ou seja, de que Maria é a mãe de Jesus. E isso eles compartilham, isso eles concordam, isso eles aceitam, porque nesse sentido também, mais do que o dogma, podem também se sentir e fazer a experiência de filhos e filhas dela, né? Numa perspectiva também vital e numa perspectiva também da comunhão que possamos estabelecer com eles, né? Isso. Aí aconteceu que depois de 1950, logo nós estamos chegando já no início da década de 60, que marca o evento do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, nós sabemos, né, nasceu de uma intuição do Papa João XXIII, que desejava fazer esse ajornamento na igreja, né? Conta-se que ele abriu a janela lá no Vaticano, entrou um golpe de ar, ele disse: eu gostaria que entrasse um golpe de ar desse na igreja, né? E ele exatamente convocou o concílio. No concílio houve um grande debate, o que fazer com a pessoa, com a figura de Maria, que essa caminhada dogmática vinha acontecendo e necessariamente, efetivamente, precisava haver a presença de Maria ali no concílio. E houve uma discussão muito grande entre os padres conciliares sobre em que termos seria, se seria incluído um capítulo específico sobre Maria no documento, né, no compêndio, no documento do Concílio Vaticano, nos documentos, ou se faria um documento só para ela, falando só de Maria, ou se ela iria ser incluída em um dos outros documentos. E depois dessa discussão que houve, decidiram
que no documento Lumen Gentium, que é o documento Luz dos Povos, que fala justamente da igreja enquanto instituição, né, hierárquica e também leiga, no capítulo 8 incluíram todo um capítulo sobre Maria, para evidenciar essa presença de Maria na igreja. Então, o concílio quis também com isso mostrar que, mais do que somente a Igreja Católica ter Maria como objeto de devoção, precisamos, primeiramente, viver Maria, ter essa experiência dela como modelo para vivermos, assim, verdadeiramente como igreja. Nesse sentido, aconteceu um fato muito curioso. Agora, nós tivemos o retiro do clero da Arquidiocese de São Paulo. Nesse ano foi feito de uma forma interessante, porque cada região episcopal fazia o seu retiro, as 6 regiões. Esse ano, porque está acontecendo o sínodo arquidiocesano, foi proposto assim, 5 retiros, e cada padre escolhia em qual retiro gostaria de ir. Então, os retiros foram todos com os padres de todas as regiões episcopais. A Arquidiocese de São Paulo tem 6 regiões episcopais. É como se fossem 6 dioceses dentro, porque cada região episcopal tem um bispo, né, que acompanha ali. Então, são 6 bispos, né? Na verdade são 7, porque tem um outro bispo que é responsável pelo setor das universidades e o mundo da educação e juventude, né? Então, fomos lá, o retiro, cada retiro tinha um pregador, eu escolhi, por umas questões também de necessidade, participar do retiro foi em Campos do Jordão. O pregador foi o Dom Orlando Brandes, que é o arcebispo de Aparecida, muito querido, muito bom, assim, né? E foi muito interessante que ele fez o retiro todo. Procurei sempre, assim, fazer unidade a ele, né? Depois eu descobri que ele estava no quarto ao lado ao meu, né? Faz bastante silêncio, né? Porque imagina, para ele poder descansar bem, depois tinha que fazer as meditações, né? Interessante. E quando foi no último dia, eu lembro que eu tinha até levado uns convites para o Congresso dos Padres, que nós vamos ter aqui, né, Padre Antônio? E eu falei, se tiver alguma oportunidade, eu vou ver se eu distribuo esses convites. Estava procurando uma dica, sabe, né? Aí, a um certo ponto, na última meditação sobre Maria, a um certo ponto, Dom Orlando diz assim, para aqueles quase 80 padres na sala, né? Ele disse, nós sabemos muito sobre Maria, estudamos muito sobre Maria, mas nós precisamos aprender a viver Maria. E isso nós precisamos aprender dos focolarinos. Porque eles têm um jeito de viver Maria que é uma coisa impressionante. Deve ter algum deles aí no meio de vocês. Ele disse assim, eu fiquei assim, quieto, mas eu senti que todo mundo tinha olhado. Mas são aqueles momentos, né? E aí foi bonito, porque quando terminou, ele disse, eles fazem uma experiência tão interessante nesse sentido, eles transformam a palavra em vida, e começou um pouco a falar da vida, né, do focolário. Quando terminou a meditação, eu fui até ele e falei, Dom Orlando, eu gostaria, assim, de agradecer ao senhor pelo retiro e também dizer ao senhor que eu tenho um contato, assim, com o movimento dos focolares. Ele, que bonito, faça isso, continue, leve muitos padres a fazer essa experiência, né? Interessante, porque depois me pediram para estar ao lado dele na última celebração, e quando eu entrei na sacristia, que foi logo após esta meditação, ele disse assim para o outro bispo, esse aqui é um focolarino. Aí eu fiquei em silêncio, assim, né? Ele conhece Chiara Lubick, essa mulher extraordinária que fez a maior descoberta da igreja, Jesus abandonado. Ele disse assim. Aí o outro bispo disse, eu já li alguma coisa e tal.
É extraordinária essa visão de Chiara sobre Jesus abandonado. Olha que interessante. Aí, logicamente, depois eu peguei os convites e distribuí para todos. Eu fui no quarto, peguei os convites e comecei a distribuir, porque o bispo tinha feito a introdução, né? Mas mais do que isso, me chama muito a atenção olha que interessante, essa visão da igreja em relação ao focolare, né? Eles vivem Maria, né? Que é a intuição de Chiara, quero revê-la em ti. Interessante, né? Mas justamente isso como um fruto do concílio, né? Que de certa forma Chiara antecipou, Chiara, né, adiantou, mas que depois a igreja confirmou como o caminho da igreja mesmo, né? Da igreja ser esse santuário vivo, santuário mariano de pedras vivas, que devemos ser todos nós, né? Então, nesse sentido de Maria na Lumen Gentium, ela mostra justamente isso, que a igreja, no concílio e na Lumen Gentium, nos propõe uma experiência com Maria para, além da experiência devocional, uma experiência vital. Eu estou falando tudo em palavras assim, muito simples e sintéticas, para não entrar muito em teologias muito profundas, também para que a gente possa, o tempo não é tão grande assim para a gente falar. Então, exatamente, Maria e a Igreja à luz do Concílio Vaticano II, né? Esse é o nosso caminho. Aí, o que vem? Do concílio, nós vimos todo esse caminho que a Igreja vem fazendo a partir daí, e o concílio evidenciou, nós vamos então colocar agora aquele PowerPoint. O concílio evidenciou essa reflexão sobre o perfil petríneo e o perfil mariano. Eu estive vendo um pouco antes se era interessante a gente fazer isso, pelo seguinte também, eu pensei, talvez todos já refletiram, já viram tanto sobre o perfil petríneo e mariano. Mas sabe que é uma coisa interessante? Nós estamos chegando agora, né, Antônio, desse encontro lá em Lopiano, né? Fizemos a escola ali com os padres e tivemos uma conexão Skype com o Jesus Moran, e ele adiantou um pouco a reflexão que ele está fazendo no Encontro dos Responsáveis agora, quando ele traça um paralelo entre a visita de João Paulo II ao centro da obra em 84 com a visita de Francisco a Lopiano em 2018. Preparem-se. Muito bonito, mas que está efetivamente fundamentada nessa reflexão sobre o que é o perfil petríneo e o perfil mariano. Ele disse categoricamente, né? Pedro foi encontrar Maria em Lopiano, né? Mas e a incidência disso no contexto da igreja e também da obra agora é o que a gente queria só passar rapidamente nesse PowerPoint aqui. Ver se a gente consegue. De que forma isso tem uma incidência na pastoral, na missão, né? Acho que a gente vai... Enquanto isso, digo assim, algumas pequenas notícias desse período lá, né? Então, assim, depois que passamos esse período ali no piano, disse... termina a missa e fica todo mundo conversando do lado de fora. Eu falei, parece a Mariápolis, né? Você vê que é tudo uma única Mariápolis, né? Isso, muito bonito. Depois, nós fomos eu e o Padre Tadeu, passamos uns dias ali em Assis. Foi muito bonito. E ali, a um certo momento, ficamos hospedados, através do Focolare Feminino de Assis, conseguimos lá um mosteiro lá de umas irmãs,
E eu falei, vamos pedir a graça da providência. Quando eu telefonei, foi a abadesa que atendeu o telefone. E assim, daí abriu as portas. Ali encontramos a Cor. Ela passou aqui, eu estava com o focolare dela, passando um fim de semana ali em Assis, mandou uma saudação para todos, né? Para todos. Depois, na sexta-feira, na quinta-feira antes da vinda, nós fomos ali ao centro da obra e encontramos a Norma Curti, né? Que mandou uma saudação também para toda Mariápolis, aqueles que conhecem, né? Depois ali também tem a Tandá passou aqui, parece um tempo agora, a Margarida, e foi uma festa, né? Você encontra. Depois o João Manuel veio um dia almoçar com a gente lá no centro sacerdotal, e ali celebramos naquele dia a missa na capela da casa de Chiara, na quinta-feira, no dia 6 de setembro agora, né? E ali tem muito bonito agora, porque cada dia vem as escolas, os centros ali vem. Naquele dia eram os centros GEM. Então, a capela lotada de jovens, né? Uma coisa extraordinária, maravilhosa, assim, né? Aí celebramos ali com ela, estava a Eli, estava a Doni, né? Ana Paula, a Marge também mandou uma saudação para todos, né? Foi muito bonito, assim, o momento. Depois, assim, estando ali com ele, todos mandam saudações e fala que da Mariápolis Gineta todo mundo sorri, né? Que bom, para dizer assim algumas notícias. Então, vamos tentar ver o que é essa relação entre o perfil petrino e o perfil mariano da igreja, como que isso vai incidir na pastoral, né? Na nossa vida, né? Temos agora os nossos focolares inseridos ali na Calcaia, né? Mas depois toda a obra agora, esse ano, mais especificamente, sempre esteve, mas esse ano com o tema o Espírito Santo, né? Alma da igreja e do mundo, né? É o tema deste ano, então nos ajuda. Vamos passando então. Olha, a Lumen Gentium, né? A Virgem deu em sua vida o exemplo daquele materno afeto, do qual devem estar animados todos os que cooperam na missão apostólica da igreja para a regeneração dos homens. O que isso quer dizer? Que é esse afeto mariano, né, esse jeito mariano que deve conduzir toda a missão da igreja para regenerar os homens, a humanidade. Aí vocês vão percebendo se tem alguma coisa a ver com a experiência da obra de Maria, percebam se tem ou não tem, em que nível, em nível de obra, em nível pessoal também, é toda uma possibilidade também. Esse é o capítulo 8º sempre, né? Que é o capítulo 8º da Lumen Gentium, é o que fala sobre Maria. Passando então, como a Virgem Maria, a igreja é mãe, esta visão mariana da igreja é o melhor remédio para uma igreja meramente funcional e burocrática. Aqui já é o documento de Aparecida. E vocês sabem que o relator do documento de Aparecida é o Dom Jorge Mário Bergoglio, né? Arcebispo de Buenos Aires, que depois... Então, uma coisa que o Jesus Moran defende nesse tema dele também é isso, né? Que o quanto a igreja, assim, na América Latina, hoje dá ao mundo esse testemunho, através do Papa Francisco, dessa igreja que deverá ser sempre uma igreja que acolhe, que sorri, que faz festa, bem do estilo Francisco, né? Depois... Maria ajuda a manter vivas as atitudes de atenção, de serviço, de entrega, de gratuidade que devem distinguir os discípulos de seu filho. Cria comunhão, educa para um estilo de vida compartilhada e solidária, em fraternidade, na atenção e acolhida ao outro, especialmente se é pobre ou necessitado. Sempre documento de Aparecida. Tudo isso se pode perceber esta ação do Espírito de Deus sobre a Igreja Universal, toda a Igreja inteira, né? Mas também especificamente nas diversas situações, como a nossa latino-americana, né? Como que esse perfil
esse jeito mariano de ser igreja, como que vai pouco a pouco perpassando todos os caminhos da igreja aonde ela está. E depois, a relação entre o perfil petrino e o perfil mariano da igreja. Como é que isso acontece? Vamos lá? O que é coessencialidade? Coessencialidade. Pode passar. Na igreja não existe contraste ou contraposição entre dimensão institucional e dimensão carismática, da qual os movimentos são uma expressão significativa. Ambas são coessenciais à constituição divina da igreja fundada por Jesus, porque concorrem juntas a tornar presente o mistério de Cristo e a sua obra salvífica no mundo. Isso o Papa João Paulo II disse naquele famoso encontro com os movimentos eclesiais e novas comunidades, no dia 30 de maio de 1998, né? Tivemos agora 20 anos desse acontecimento. Mas continuando a reflexão, o que significa perfil petrino e perfil mariano da igreja? Para Hans Urs von Balthasar, eu queria só voltar naquele, talvez precisa responder o que é coessencialidade. É porque eu tenho alguns arquivos desse tema, eu acho que o arquivo que tem explicando o que é coessencialidade é o outro. Pode voltar ali um momentinho? Isso. Não, antes. O que é isso? Antes. Coessencialidade. Vamos viajar um pouquinho na filosofia. Né? Aqueles que estudaram filosofia aí, por favor, me ajudem. O que é essência? Atenção. Essência é aquilo que é e não poderia não ser. É e não poderia não ser. O que é uma coisa acidental, instrumental? É aquilo que é, mas poderia não ser. Tá? Então, algo instrumental é aquilo que é e poderia não ser. Algo essencial é aquilo que é e não poderia não ser. Por quê? É. Deu nó aí. Então, quando se fala em coessencialidade, significa que o perfil petrino é e não poderia não ser, e o perfil mariano é e não poderia não ser. Ou seja, a igreja precisa efetivamente desses dois, porque os dois são essenciais. Então, os dois são coessenciais. Entenderam? Como é? Isso aqui tem uma força, isso aqui tem uma importância para a gente entender a igreja hoje, para a gente entender por que o Papa Francisco foi ao piano. Tá? Coessencialidade. Essência é aquilo que é e não poderia não ser. Então, o Papa Francisco é e não poderia não ser, e a obra de Maria é e não poderia não ser. Então, esses dois perfis são coessenciais, né? Aí agora a gente vai passar, então, vocês viram que o Papa disse que a dimensão institucional e a dimensão carismática, da qual os movimentos são uma expressão significativa, ambas são coessenciais à constituição divina da igreja fundada por Jesus, porque concorrem juntas a tornar presente o mistério de Cristo e a sua obra salvífica no mundo. Augure, hein? Ou virar comando. Passando aqui, então, só explicando um pouquinho o que significa perfil petrino e perfil mariano da igreja. Olha aqui. Então, para Hans Urs von Balthasar, né, esse teólogo suíço, o pensamento dele influenciou o concílio, ele era muito admirado por João Paulo II. Ele diz assim:
Ultimamente, o Espírito Santo mudou a rota de uma devoção exterior a Maria, feita de mera veneração, para se chegar a uma compreensão do princípio mariano da Igreja, que é coessencial ao perfil petrino. Na verdade, quando João Paulo II declara isso lá na Praça de São Pedro, ele está citando von Balthasar. Chiara também gostava muito de von Balthasar, né? O concílio voltou a abranger Maria no campo da eclesiologia, ou seja, saiu da dimensão somente devocional, procissão, medalhinha, para que olhar para Maria como aquela que tem uma influência também na constituição da Igreja por causa dessa coessencialidade com o perfil petrino, né? Depois, a Igreja de Cristo, sempre von Balthasar. A Igreja de Cristo é fundada sobre os apóstolos e sobre os profetas no ministério e no carisma. Ou, com mais precisão, dado que o ministério não deveria existir sem o carisma, a Igreja é fundada sobre o carisma objetivo, o de Pedro, e o carisma subjetivo, que é Maria. Continuando, a instituição e o carisma, o ministério e a santidade estão inseparavelmente unidos na mesma origem, pois provém do Espírito Santo, e no mesmo fim, pois conduzem à unidade. No reino do amor recíproco, que é a Igreja, tudo está em constante movimento entre esses dois princípios numa lógica trinitária. Quer dizer, essa relação do perfil petrino e do perfil mariano é permanente. Porém, a lógica dessa relação deverá ser sempre uma lógica trinitária, de interajuda. Uma experiência pequena, simples. Tivemos agora o retiro dos ministros da Eucaristia da região episcopal Ipiranga aqui, né? Viemos aqui 400 e poucos ministros, ficaram felizes, agradecem a Mariápolis, a Mariápolis. Então, tinha falado com o Centro Mariápolis, podia conseguir um apartamentozinho para o bispo, né? Para ele descansar um pouco. Então, tomamos o café lá com o bispo, que ia fazer as meditações. E aí eu falei, vamos ali, Dom José, que eu vou pegar a chave do apartamento do senhor. Ele, como assim apartamento? Não, um lugarzinho para o senhor passar as mensagens, se o senhor quiser, descansar um pouco, tomar uma água. Vamos lá. Quando ele chegou naqueles apartamentos, um apartamento ali no Centro Mariápolis ali, né? Ele olhou tudo aquilo, como se dissesse, tudo isso para mim? Entreguei a chave, ele disse, você vai ficar aqui, né, Padre Ricardo, no quarto do lado? Não, Dom José, hoje eu vou correr o dia todo para resolver as coisas. O senhor fica aí, calma, descansa. A lógica trinitária, né? Do Centro Mariápolis, da Mariápolis, que acolhe o bispo dessa forma simples, dando a ele condição de descansar, de repousar. Para dizer, muito simples, muito pequeno, lógica trinitária, de o amor pela hierarquia. Depois, quando ele falou aos leigos, falou com o coração cheio do amor do apartamento. Quer dizer, essa lógica, tudo na Igreja, tudo está em constante movimento entre esses dois princípios, numa lógica trinitária, né, de amor e de acolhida. Depois, algumas características do princípio petrino, que é essa santidade objetiva, né? Eu acho que tudo isso vocês já viram, gente, mas é só para poder a gente, assim... Nem lembro. O perfil petrino é condição para manter a presença verdadeira de Cristo na Igreja, sem distorção ou relativismo. De fato, os bispos têm esse dom de nos ajudar também a ter a segurança, né? Tem a ver com a instituição da Igreja em geral, com a santidade objetiva das Escrituras, dos sacramentos, da hierarquia e outros elementos como o direito canônico. Nos dão essa segurança, né, de uma Igreja realmente que tenha maturidade também na sua organização. Depois, a instituição é condição para se ter a presença de Cristo na Igreja, garante a continuidade do anúncio apostólico, que forma a comunidade conforme o pensar, o sentir e o agir de Cristo em vista do reino. Garante e confirma a autenticidade do princípio mariano, do princípio profético da fé que os cristãos vivem. De fato, aqui a gente olha a história, né,
da relação de Chiara com a igreja foi tudo isso, né? Foi tudo isso, né? Depois, algumas características do princípio mariano, essa santidade subjetiva. Continuará na eternidade, pois a estrutura eclesial é um caminho para animar a santidade do povo que deseja chegar a Deus. O perfil petrino não estará presente na outra vida. No céu não tem padre, não tem bispo. No céu tem cristão que amou como padre, como bispo, como cardeal, não é? Entra quem ama, né? Então, no perfil petrino, quem que manda no céu? Ou quem que manda, quem que organiza o céu? Não é o bispo, o arcebispo, o padre, né? É quem ama, né? Então, é o perfil mariano continuado, né? Na eternidade, né? É constituído por tudo aquilo que no dia a dia responde ao amor de Deus, isto é, as formas de santidade que nascem na igreja, né? Não é somente a multiplicação de festas, devoções, orações ou definições marianas pouco animadas pela vivência do amor cristão. É um reviver Maria hoje. É compromisso pessoal e comunitário com a dignidade de cada pessoa, como Maria exprime no Magnificat, né? Esse é o perfil mariano nessa vida, nessa dinâmica, né? Olha aqui, meu Deus. Tá. Isso aqui é muito interessante, hein? Na igreja sempre existirá uma tensão natural entre o perfil petrino e entre o princípio petrino e o princípio mariano, né? Perfil petrino e mariano. Mas essa tensão poderá tornar-se criativa para permitir a Jesus estar presente e agir na comunidade. Ou seja, a tensão sempre existirá, até porque muitas vezes a nossa formação ali no perfil petrino, muitas vezes é tão menos propositiva e muitas vezes impositiva, né? Quantas vezes, né? E o Papa Francisco tem cobrado tanto isso ali da Cúria Romana, né? De uma forma muito objetiva, muito direta. E tantas vezes também acontece que os leigos também, né, querem ir para frente sem a... Então, essa tensão haverá... É interessante essa visão, porque quando a gente olha isso de uma forma real, que essa tensão haverá sempre... Interessante, essa tensão poderá tornar-se criativa. Então, a tensão existe, mas é preciso aprender a criar sobre esta tensão. Ser criativo na tensão. É um pouco a experiência que já se faz de tantas formas, mas nesse momento, sobretudo da igreja, em que será evidenciado cada vez mais essa dimensão laical, né? Esse ano, o Ano Nacional do Leigo aqui no Brasil, essa criatividade para que a tensão existirá sempre, mas é preciso ser criativo na tensão. Isso aqui é um conceito muito, muito interessante, muito fecundo também. Depois, importante lembrar que Maria é anterior ao chamado dos apóstolos, mas a igreja foi fundada sobre a rocha que se tornou apóstolo. Então, há uma relação sempre permanente entre os dois perfis. Pode dizer, eu vou para frente sozinho, eu vou para frente sozinho. Não, juntos, né? E para que Pedro possa receber um mandato pastoral, né? Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, né? Para que Pedro possa receber um mandato pastoral, lhe é exigido recorrer ao princípio mariano. Tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só depois que Pedro diz que ama Deus, aí Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. Então agora, se tem o amor, pode apacentar, né? Então o princípio mariano sempre antes como base, né, do princípio petrino. O princípio petrino tem a função de manter unidas as pessoas e administrar. Né? É isso, você está ali numa paróquia, você está numa diocese, colocar as pessoas, fazer com que as pessoas possam viver em relação, possam viver em comunidade. O princípio mariano faz ser, ensina a amar, e no amor somos,
e nos faz pessoas livres, né? É uma conexão assim, muito, muito profunda, né? Entre todos. Sem a Mariologia, o cristianismo imperceptivelmente corre o risco de se tornar desumano. A igreja se torna funcionalista, sem alma, uma empresa em contínuo movimento, sem repouso, tornada conhecida por aqueles que a projetaram. Só, né, digamos, o padre passou, fez muito, o bispo passou, fica só a evidência ali, né? Depois, tudo se torna polêmico, crítico, amargo, sem humor, pesado, sobretudo pesado, e as pessoas e o povo fogem de uma igreja assim. Sem essa dimensão mariana, né? Sem esse amor, sem essa acolhida, né? Que você pode fazer. Aqui, incidência na pastoral e na missão, eu só gostaria de... O próximo slide mostra isso rapidamente, só para a gente entender, e aí nós vamos parar nesse aqui, tá? Só para a gente entender o que é, então, essa presença de Maria no Concílio Vaticano II. E aqui a gente vai terminando já, né? Antes do concílio, a eclesiologia, ela era vista dessa forma. O Espírito Santo age sobre a igreja, para a igreja agir no mundo. Esse era o movimento. O Espírito age sobre a igreja, para a igreja agir no mundo. Com o concílio, é assim, o Espírito Santo age no mundo e impulsiona a igreja, está meio apagada ali, mas está dando para ver. Não sei se talvez apagasse um pouquinho essa luz aqui, será que consegue? Não sei, mas se não der, não tem problema, está dando. Então, o Espírito Santo age sobre o mundo e impulsiona a igreja, mas não somente a igreja e as igrejas cristãs e as outras religiões e as pessoas de boa vontade e as culturas, junto com a igreja, a dar respostas para o mundo. Que era uma visão unilateral, né, de que vai no Espírito, o Espírito vai na igreja, a igreja era, digamos, a poderosa, né, no sentido assim, que dava todas as respostas. Não. Nós estamos sob a ação do Espírito junto com as outras igrejas. Por isso que no concílio você encontra documentos para o ecumenismo, para o diálogo interreligioso, para o diálogo com a cultura, justamente mostrando que nesse diálogo, aí nós nos sentimos em casa, né? Ou deveríamos sempre mais nos sentir em casa para perceber o quanto a nossa experiência como obra está profundamente ligada à experiência do concílio, né? Na prática mesmo, e nos permite, né, sob a ação do Espírito, na comunhão, no diálogo, na unidade. Aí alguém pode perguntar, como uma vez me perguntaram, então a igreja é igual a todo mundo aqui? É igual às igrejas cristãs, às outras religiões? É todo mundo igual? Não é todo mundo igual. Mas a igreja... Não, nós temos todos sob a ação do Espírito, mas a igreja, como diz o concílio também, ela é princípio e germe do reino, ou seja, a nossa responsabilidade, porque como foi comunicado a nós essa visão, então nós temos uma responsabilidade maior de promover esse diálogo. Entendeu? Essa é a diferença. A nós foi confiado a responsabilidade de promover ainda mais, porque o Espírito nos fez perceber isso como igreja, de que nós deveremos incidir no mundo, influenciar o mundo com a comunhão, com o diálogo entre todas as outras religiões, por sermos princípio e germe do reino, por ter sido colocado na igreja a missão de ir pelo mundo evangelizar, só que essa missão, ela, a partir da visão do concílio, deve ser feita também na comunhão com as outras igrejas, com as outras religiões,
com as pessoas de boa vontade, com as culturas, entendeu? Todos sob a ação do Espírito. Bonito, né? Os diálogos, exatamente, os diálogos. Por isso, né? Bonito isso, né, gente? Vamos dar assim, a gente percebe. Eu acho que o próximo slide, o que fala? Acho que não, acho que a gente daqui já passaria muito, né? Volta lá isso, deixamos assim. Então, a última aula é essa, Maria, modelo para uma igreja sinodal, né? Então, eu acho que eu preferi fazer essa explanação sobre o perfil petrino-mariano, porque é citado aqui, mas a impressão é que ele citou aqui, mas talvez com uma sala onde todos já tivessem feito um aprofundamento maior. Então, a gente tinha visto um pouco antes, né, Roseli e com o Padre Antônio, que talvez até para nos preparar um pouco para esse tema do Jesus, a gente entender um pouco esse momento, o tema do ano também, quem sabe poderia nos ajudar essa visão aí do perfil petrino e mariano. Então é isso, gente.